para Atlético e Cienciano. É a rodada decisiva da Copa Sul-Americana. Vitória para garantir a liderança da chave, daquela encurtada no calendário e garantir diretamente a vaga à fase oitavas de final, sem ter que jogar o playoff, né? Contra as equipes que vêm da Copa Libertadores da América. Vitória simples é o que interessa essa noite pro Galo. Mas eu diria, meu caro Edu Panzi, que o torcedor tá querendo algo mais do que uma vitória simples. Um abraço, boa noite, Edu. Tudo bem, Cirilo? Um abraço pra você, pra quem tá ligado na turma do futebol. O torcedor quer a classificação, evidentemente, né? E de preferência em primeiro lugar pra dar uma aliviada no calendário, já que o calendário tem sido a justificativa e plausível para a maioria dos clubes e para alguns insucessos, né, de determinados clubes. No caso do Atlético, é absolutamente compreensível. O Atlético vem numa sequência muito pesada de jogos, não tem mesclado o time, tem usado na maioria das partidas o time principal e fisicamente é nítida a diferença do Galo para algumas equipes. Isso ficou muito claro no final de semana, no jogo contra o Corinthians, ainda que tivesse com o time mesclado, sobrou fisicamente em relação ao Atlético. E você não tenha dúvida, se os peruanos estão acompanhando de perto, provavelmente vão tentar tirar proveito disso também, fazer um jogo mais físico, mais corrido, porque sabem que do outro lado tem um Atlético bem cansado. Tecnicamente o Galo é melhor. É favorito, evidentemente, para vencer o jogo e só a vitória interessa. Você sabe, você trabalha comigo diariamente, que eu não gosto da palavrinha obrigação no futebol, né? Mas pela tabela, não tem outra palavra. Para o Atlético terminar em primeiro do seu grupo e evitar mais 2 jogos de playoff, ele tem a obrigação de vencer o jogo, nem que seja por 1-0, mas de preferência com um bom desempenho. Porque você jogando bem, você está mais perto da vitória, você ganha confiança, você traz o torcedor para mais perto. É fundamental que aconteça hoje. Cansado ou não, né, Edu? Cansado ou não, com desfalque ou não, a palavrinha da obrigação vai ter que ser utilizada, né? Galo tem que vencer o jogo de hoje. Não tem conversa, não tem papo, não tem desculpa. Tem que vencer essa noite na Arena MRV, de preferência vencer jogando bem, porque é contra a equipe do Cienciano. 9 pontos, Grupo H liderado pelo Cienciano, equipe peruana, que o Atlético já enfrentou, né? Lá no comecinho da competição, naquele empate por 0-0, no dia 1º de abril. Desde então muita coisa já passou, né? 2 meses inteiros, né? O mês de abril inteiro e o mês de maio inteiro. O Galo tem 1 ponto a menos, por isso eu digo da vitória simples. Vitória por 1 gol de diferença, coloca o Galo na liderança, deixa o Cienciano na 2ª posição. É o cenário imaginado para essa noite, é o desejo do torcedor que o Galo vença e vença bem de preferência. Ô Cláudio Rezende, chega mais, você tem notícias? Como é que o Galo se prepara? Daqui a pouquinho, já se encaminhando a Arena MRV. O jogo hoje é muito importante, Cláudio. Um abraço, boa noite. É isso, Cirilo. Boa noite a você, o Edu Panzi, a todos que nos acompanham aqui na turma do Bate-Bola. Jogo fundamental pro Atlético para se manter 100% em casa nesta edição da Copa Sul-Americana. E hoje vamos ter o primeiro jogo com público do Galo nesta edição do torneio, né? Porque os 2 primeiros o Galo estava cumprindo aquela punição imposta pela Conmebol. Então, pela primeira vez hoje o torcedor vai ver o time num jogo decisivo na Arena MRV. Ainda tem ingresso aí pro torcedor a partir de R$21 para sócios Galo na Veia. A delegação do Atlético deve chegar no estádio por volta de 8 horas da noite. Então a saída da cidade do Galo ali por volta de 7h20 no máximo, e a turma concentrada para esse compromisso. Teve um tempo aí para recuperar fisicamente os jogadores, né? O técnico Cuca, já que o jogo contra o Corinthians foi no sábado à noite e hoje é quinta-feira à noite, né? Então o prazo aí foi bom. Tem algumas vezes que o time joga sábado e terça, então dessa vez foi bem melhor, né? Ou domingo e quarta, tem um dia a menos para preparação. Agora, para esse jogo de logo mais, Cirilo, o Atlético vencendo, você destacava bem, o time vai para o primeiro lugar do grupo com 11 pontos. E, muito possivelmente, o Atlético será o pior primeiro colocado da Copa Sul-Americana. A única situação pendente aí é com relação ao grupo do Grêmio, o grupo D, que tem o Godoy Cruz hoje com 11 pontos. Só que tem um detalhe, né? O Godoy Cruz, que é o líder, joga em casa, possivelmente vai pontuar. E se ele pontuar, o Atlético já não chega nele. E se ele não pontuar, o Grêmio pode pontuar também, tá com 9 pontos. Então é muito difícil que o Atlético não seja o pior colocado, o primeiro colocado do seu grupo. Isso não significa muito nas oitavas, porque nas oitavas de final, todos os primeiros colocados vão decidir em casa.
Aí, a partir das quartas, dependendo daquela situação, né, de melhor campanha, o Galo vai ter que decidir fora, mas já é importante classificação em primeiro para evitar o play-off, para evitar confronto, quem sabe, contra time brasileiro. O Bahia já está nesse play-off aí, pode ter outro time brasileiro ainda hoje, então o Galo tem que fazer essa vitória. Pro jogo, Cirilo, o que a gente está projetando? Temos até o campinho do Atlético, para quem está no YouTube da Itatiaia, para a gente destacar a provável escalação do Galo. O Cuca vai com o que tem de melhor, né? Vai com o Everson no gol, vai com o Natanael, o Lianco, e o Alonso e o Rubens. O Rubens de novo na lateral esquerda. Um detalhe aí, o Lianco e o Rubens estão pendurados, com 2 cartões amarelos. E depois dessa fase, a turma vai zerar cartão, mas não pode tomar cartão hoje, senão fica fora do próximo jogo, né? Que seria das oitavas de final, o Galo vencendo. Então, essa é a combinação aí da defesa. Defesa hoje titular sem o Arana. No meio campo, o Alan Franco com o Patrick, o Scarpa e o Igor Gomes. Para mim, estava conversando com o Edu Panzi ali, é o favorito para começar jogando. Porque o Bernard estava gripado, ontem até participou do treino, mas fisicamente o Igor Gomes está à frente dele e do Júnior Santos, né? Para começar o jogo. E o Igor Gomes, no último jogo, na partida contra o Corinthians, foi elogiado pelo técnico Cuca. Então deve pintar aí mais chance para o Igor Gomes. E lá na frente, o Hulk com o Rony, é o time do Galo. Prontinho para esse duelo aí e com o que tem de melhor, né, Cirilo? Para esse momento, sem o Coelho, sem o Arana, é o que tem de melhor. O Cuca manda a campo logo mais 9h30. Ô Panzi, em instantes vai pintar o campinho na tela aí para você comentar também. Cara, como você enxerga as opções para hoje aí? O Patrick tendo uma sequência, né? Acho que é um destaque importante. Mais uma partida aí como titular. Essa ausência do Coelho, mais uma vez, dos titulares, que vinha sendo elogiado por você, inclusive recentemente, como um destaque do Atlético num recorte recente. Como é que você encara essas escolhas do técnico Cuca, as prováveis escolhas para daqui a pouco, Edu? Não tem muito para onde correr, né? Ele perdeu o lado esquerdo, Arana e Coelho. Imagina a diferença do Atlético tendo esses 2 jogadores, principalmente poderio ofensivo, né? Com Arana e Coelho na esquerda. Não tem. Aí quando você perde o Arana, você perde um dos seus jogadores de maior poder, de intensidade e do jogo sem a bola defendendo no meio, que é o Rubens. Você tem que levá-lo para a lateral esquerda. Então você perde 3, né? Mesmo que o Rubens esteja em campo como lateral esquerdo, você perdeu o Rubens no meio. Então você acaba tendo que mexer 3 vezes do mesmo lado, do lado esquerdo. É significativo, mas o Atlético tem peças que podem entregar, claro que não no mesmo nível. O Rubens, o lateral esquerdo, tem jogado muito bem, independentemente da posição, do posicionamento e da função. E aí eu tô com o Cláudio, eu acho que a escolha pelo Igor vai muito também pelo momento físico. O Igor Gomes, fisicamente, tá melhor do que o Júnior Santos, que ainda tá tentando chegar no seu melhor nível, foram 2 lesões, e o Bernard por conta da gripe que teve recentemente, alguns dias sem treinar. Então seria mais plausível uma escalação do Igor Gomes. Eu gostei muito do segundo tempo, o Atlético melhorou bastante contra o Corinthians quando teve Igor Gomes pela esquerda e Scarpa pela direita, numa linha de 4 jogadores com o Franco e o Patrick, atacando o meio do Corinthians. Não sei, pode ser uma possibilidade o Cuca iniciar o jogo repetindo essa formação de meio de campo, tendo Hulk e Rony como dupla de ataque. Então é um Atlético forte, Cirilo. Já falamos aqui algumas vezes durante a Sul-Americana, né? Muito se fala sobre o elenco do Galo, um elenco curto, um elenco desequilibrado, mas na Copa Sul-Americana, os jogos que a gente assistiu contra Caracas, o próprio Cienciano, o Iquique principalmente, elenco nunca pode ser a desculpa na Copa Sul-Americana. O elenco do Atlético ele é muito mais do que suficiente para ter vencido e para ter uma pontuação muito melhor nesse grupo do que tem hoje. O Atlético tem um elenco que sobra na Sul-Americana para já estar na última rodada classificado. Então, se não está classificado e precisa de uma vitória como obrigação para terminar em primeiro, nesse momento, a responsabilidade é toda dos jogadores e do treinador que não fizeram um trabalho digno para chegar dessa maneira. Se a gente for falar de Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, o nível sobe muito e o elenco do Atlético já desce para um nível que não está de acordo com os adversários. Mas nesse grupo da Sul-Americana, me ajuda aí, o problema nunca foi elenco. Empata com o Cienciano por 0-0 na estreia, ganha do Iquique 4-0 na segunda rodada em casa, empata com Caracas fora de casa 1-1. Depois perde pro Iquique já tá eliminado, né? 4 pontos,
Foi a única vitória do Iquique, inclusive. 3-2 lá fora de casa, né? O Atlético jogou esse desafio e aí vence o Caracas na rodada 5. A discussão de elenco, a gente tem falado isso há certo tempo, a discussão do elenco ela é válida para quando você for enfrentar Flamengo, Corinthians, Cruzeiro, Internacional, São Paulo, Palmeiras, essa turma aí você discute elenco. Para enfrentar Cienciano, Caracas e Iquique, você vai me desculpar. O elenco que o Galo tem à disposição é um elenco para vencer e para jogar bem no Grupo H. E não vem corresponder, mas tá desfalcado. Com desfalque, este elenco na Sul-Americana, neste grupo, necessita jogar bem, não só ganhar, né? Falei da vitória simples, não só a vitória simples, né? Tem que jogar bem, tem que vencer os jogos com certa tranquilidade e não passar aperto para ser líder da chave, né? O Edu, até quando saiu o sorteio, eu falava, eu acho que o Galo pode perder ponto pro Cienciano na altitude, que foi o jogo da estreia. Agora saiu um pouco, né, daqueles empate com o Caracas e principalmente a derrota pro Iquique, né? Saiu muito fora do contexto. Aquela derrota pro Iquique foi uma falta de respeito do time com a torcida, né? Dos jogadores. Aí dá pra até incluir comissão técnica também, que tá no trabalho de gestão, de motivação. Ali faltou um pouquinho de respeito com a camisa, com a competição principalmente, com o adversário. O Atlético olhou pro Iquique muito pra baixo, achando que venceria só de entrar em campo. E futebol não é assim. Ali faltou respeito mesmo. A gente fala de desfalque, né? O Iquique tava com meio time reserva. Ainda teve esse detalhe, né? O Iquique com meio time reserva foi lá e virou um jogo e ganhou do Atlético. Então, ali não tem desculpa. Ali não é elenco curto, não é falta de qualidade, não. Ali foi respeito mesmo com o adversário, com a competição, com a camisa do clube. Nesse jogo especificamente. Nos outros jogos, eu acho que foi um pouquinho do que acontece com a maioria dos clubes brasileiros. Eles olham para a Sul-Americana com desdém. Quando assustam, estão perdendo o jogo.